Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Gracias por seguirnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales. En esta convulsionada América Latina, recibimos en el día de hoy a Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Con él estaremos analizando lo que está ocurriendo en América Latina y particularmente en el mundo de las relaciones laborales. Bueno, con mucho gusto abrimos la mesa de Encuentro Central. Ya fue presentado nuestro invitado, así que lo saludamos ahora sí, formalmente aquí. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias, gusto tenerte. bien. ¿Cuánto hace en Uruguay ya? ¿Vas y venís? De maneira formal, estamos desde 1º de julho, quando tuvimos nosso RUT, a sede, etc. Então, eu já vivo aqui, claro. Por supuesto, como a sede central, mas sempre por las Américas. Bien, en la sede central, hermosa. La sede central ahora sí, es Montevideo. Sí, en la Ciudad Vieja, aparte Ciudad una casona Vieja. Preciosa. Sí, linda. Que vale la pena recomendar el lugar para ir. ¿Y cómo se viene adaptando el trabajo, la tarea de la Confederación? Então, assim, nós estamos em um período bastante difícil para o movimento sindical internacional, em especial para as Américas. As Américas, frente a tudo que vivimos no mundo, de maneira muito rápida, estamos falando de 4 ou 5 anos para cá, houve cambios muito fortes e muito regressivos. E por a primeira vez, quizá, em la última década e meia, temos ventos que vêm do extremo norte e do extremo sul de ultradireita, com Donald Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro em Brasil. E, por supuesto, isso cria período político de atuação sindical muito difícil. Pero, o que sempre digo é que, com todas as debilidades que tenhamos, há como 2 ou 3 vantagens muito fortes para nossa CSA, para nossa Confederação Sindical das Américas e nossos sindicatos aí. Que primeiro é uma visão política do momento, do período que vivimos. Segundo, um programa. Nós temos um programa que vai desde o modelo econômico em la plataforma de desenvolvimento das Américas hasta a opção nossa por a democracia, por a sustentabilidade ambiental, por a sustentabilidade política e social. E terceiro, uma ação sindical real em los países. Então, assim, mesmo com o quadro difícil, estamos aí listos. Sempre digo que tivemos derrotas importantes em los países. Agora, o movimento sindical em nossa região não está de rodillas, está listo para resistir. Ajá. ¿Y por qué entiendes tú cuáles serían o los motivos de estos episodios que se vienen produciendo en América Latina? Bueno, aí entraremos num debate tentando profundizar pouco mais de como está o cenário mundial. Não há nenhuma dúvida que a crise econômica aberta em 2008, depois uma crise do próprio modelo capitalista, não está resolta. O que decíamos na época é que havia uma disputa em el mundo para onde ia esta crise, para algo mais positivo para a humanidade ou algo mais regressivo. Na verdade, o que temos depois de 2008 é uma regressão importante. Por quê? Porque a crise do neoliberalismo foi contestado, foi respondido com mais neoliberalismo e entrando a ideia de um fundamentalismo neoliberal muito forte. Isso se produz na crise dos refugiados na Europa, a volta da extrema-direita em países como a Alemanha, a direita em Hungria. E se tu miras um pouco assim, tu pode ver que há uma disputa civilizatória. Se a civilização vai tender a avançar ou se vamos retroceder. Quais são as características? E aí, nas Américas, não está imune a isso. Aí há que anotar de maneira muito clara. Em início dos anos 2000, com a falência dos paradigmas neoliberais nos anos 90, era na América Latina, em América do Sul, a possibilidade de construir algo pós-neoliberal. Governo Lula, governo Nestor, Chávez, Tabaré, depois Mujica, Evo, El Salvador, Nicarágua, etc. O problema é que esses países não tinham lastro, uma base econômica
para sustener algo que fora pós-neoliberal, porque dependia do sistema financeiro internacional, das grandes empresas e etc. O Brasil tentou, com os BRICS, Brasil, sim, Rússia, Índia, China e África do Sul, intentou-se na criação da UNASUR, da CELAC, de ter mais força, pero nos miraram de maneira muito clara e disse, isso não pode ir adelante. E aí sim se produziu lá as crises que muito produzida com uma sensação de afuera para dentro. Em Brasília, empieza em 2013, com as grandes manifestações por el tema del preço del bus, sim, del boleto urbano, del boleto urbano, e depois estamos numa dimensão enorme. Depois houve um movimento que não vai ter mundial, um movimento de questionar as Olimpíadas aí e uma sensação de medo. E um processo de fake news muito forte. E aí leva aonde chegamos hoje. E eu posso dizer que há como duas características nessa etapa atual que temos do neoliberalismo. A primeira é um ataque à democracia. O fundamentalismo neoliberal não sobrevive em democracia, mesmo que democracia formal. Por isso, Bolsonaro em Brasil, como lo hizo, o golpe agora em Bolívia, porque Bolívia era o país com os melhores índices econômicos das Américas. Ou seja, o golpe é um golpe político, o intento do golpe de intervenção em Venezuela. Então, um ataque à democracia. E quando eu falo ataque à democracia, esse ataque não vai solamente em el formal, como o golpe de Bolívia, como foi o golpe em Paraguai, como foi o impeachment de Dilma. Isso também vai para depois. O programa não atende a maioria de nossas populações, por isso que digo que é antidemocrático. E nos saca a capacidade de construir autonomias e força em nossos países. Em Brasil, desculpa citar Brasil, só me permita, entregaram a Embraer, de avião, para Boeing. Entregaram o pré-sal, que é o petróleo de mar, para Estados Unidos e China. Agora entrou a estrangeirização da terra, que as grandes empresas econômicas podem comprar uma quantidade enorme. Estamos falando do aquífero Guarani, da Amazônia, do Pantanal de Brasil, que há uma biodiversidade muito importante. O ataque à Amazônia e às reservas indígenas. Um ataque à saúde, a ideia da privatização da saúde. Agora tivemos uma reforma laboral das mais regressivas de toda a nossa história. E um ataque à segurança social. Então, quando tu atacas isso, tu está atacando a democracia. Por quê? Porque as pessoas não têm condição de viver dignamente. E, ao não ter condição de viver dignamente, aumenta a violência. E o Estado aproveita o sentimento de violência que há para imponer uma linha de atuação. Então, essas duas. E a segunda característica que temos é o fundamentalismo programático. Eles têm que ser muito rápido e de maneira muito profunda os cambios em nossos países, sem respeitar muito institucionalidades. Então, é nesse cenário que estamos metidos hoje. Rafael, yo creo, primero, es un relato sumamente interesante. Yo creo que el caso de Dilma Rousseff quizás sea el más paradigmático. En los otros que tú mencionabas, como por ejemplo en el caso de Venezuela o mismo en Bolivia, ¿no hay allí que realizar una autocrítica también de lo que ha sido el accionar de esos gobiernos y fundamentalmente la falta que ha habido de la izquierda de Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica de no tener figuras de reemplazo, por ejemplo? Sí, por partes. El primeiro tema é muito importante que trabalhemos com o tema da autocrítica. Autocrítica de quem e para quem. Exacto. Porque eu nunca escutei pedir autocrítica da direita, nunca escutei pedir autocrítica da extrema esquerda, nunca. E agora eu escuto isso aqui, eu vi um debate eleitoral, o debate antes presidencial de como habla, segundo turno, balotagem. Sí, balotagem, eu vi o debate e era uma estratégia muito importante que Lacage usou, muito inteligente, de fazer que Daniel hiciera autocrítica. Não? Então, escutamos isso agora em Brasil, que o PT e Lula têm que ser autocrítica. E começamos a escutar em vários o tema da autocrítica. A autocrítica deve ser hecha
en los hechos. Y el grupo que estava em el gobierno, no caso a Frente Ampla aqui, el PT em Brasil, el PSUV em Venezuela e outros, tem que ser uma autocrítica para dentro de como manejou a condução do Estado. Agora, não tem que sair a la calle ou a la televisão como um flagelo, errei, porque isso não resolve. Então, minha opinião em relação à autocrítica. A autocrítica tem que ser hecha em los hechos, em cambiar. O segundo, sim, eu não creio, vou dizer isto de maneira muito tranquila, eu não creio em uma democracia sustentável que não haga reemplazo de liderazgos. Se nossa democracia depende de uma pessoa, estamos com problema. E te digo com tranquilidade porque o principal líder que temos hoje em meu país e na América Latina, respeitado mundialmente, é Lula. Mas Evo Morales, por exemplo, como líder, sair para um quarto mandato, deram um motivo político para hacer o golpe. Aí é uma opinião personal, porque eu não vou ser agora não vou amplificar as vozes da extrema-direita na região. Agora, se pode construir uma ideia de reemplazos de liderazgo. Eu não creio que quatro mandatos assim seja bueno. Agora, não é bueno aqui, também não é bueno em Alemanha. América eu já estar aí también há 12 anos. Algunos países han optado, como el caso de México, de tener un presidente que es presidente una vez y después ya nunca más vuelve a ser presidente. Sim, mas o importante é dizer as duas coisas. A autocrítica de hecho do que foi feito de errado com a população, e não é um autoflagelo porque outros te exigem e há que fazê-lo de verdade na vida. E o segundo, sim, há que construir uma democracia com mais participação coletiva e que nossos líderes sejam líderes que representam essas organizações coletivas e não somente um sujeito, um companheiro que esteja arriba de tudo. E hablo e temos muita gente muito importante. Lula em Brasil, Mujica aqui em Uruguai, Sanders em Estados Unidos, o Evo que agora sofreu um golpe, o Corbyn em Grã-Bretanha, etc. Mas se não há uma estrutura social que permita o reemplazo é muito importante. O outro tema é a alternância de poder. Sim. Aí é outro tema, não, que há que manejar, porque se nós outros, e a mim me encanta o Uruguai, eu participei de um debate que meus amigos aqui não lhes gostaram muito do que disse, que eu fazia uma análise diferente de Uruguai e Brasil, que eu dizia, bueno, mesmo que ganhe aqui a oposição, eu não creio que o Uruguai vai ter retrocessos como tuvimos em Brasil. Não creio. Em minha opinião, de afuera, com todo respeito ao país, à Constituição, ao povo, com todo respeito, eu creio que pode ter uma diferença em um programa econômico mais liberal. Um programa econômico mais liberal impacta em políticas sociais, por supuesto. Agora, não creio que haja um retrocesso como tuvimos em meu país, na direita selvagem, nas elites, porque o Estado uruguaio como Estado, eu creio que é muito forte. Então, a ideia central que nós outros, o movimento sindical, devemos defender é um Estado que atenda à população, um Estado que seja forte e que a alternância de poder ou de governo impacte em linhas que a sociedade pensa que tem que ajustar. Mas não é que começamos agora uma coisa aqui e há que cambiar 100% do que há. Não, creio que em geral a população quer ajustes, não quer que haga o que hicieron en mi país. Sí, cambiar lo que significa etimológicamente la palabra cambio, que es sacar esto y poner otra cosa. Exacto. Claro, para eso también hay que tener una democracia fuerte. Exacto. Y creo que en ese sentido Uruguay la tiene, por lo cual permite esa alternancia, como tú bien decías, que no va a mover gran cosa, y porque además creo que cualquiera se puede dar cuenta que en un país que está dividido en mitades casi iguales, tampoco tiene carta libre para todo, ¿verdad? Más allá de para un lado o para otro, ¿no? Para un lado para otro. Exactamente, claro. Si la frente ganara, tenía que llevar en cuenta que la mitad. Exactamente. Bien, interesante análisis con respecto a nuestra América Latina. Tú mencionaste algo vinculado a la economía, que no es un tema para nada menor. Dijiste, bueno, después del neoliberalismo,
Hay que blindarse para poder sustentar esos proyectos. Y mencionaste algunos ejemplos como el caso de UNASUR. Ajá. Ahora, UNASUR no es más que nada una herramienta política más que económica, Sí. o ambas cosas. Primeiro, quando existia, não? Porque Sí, claro, o que claro. os governos de extrema-direita fizeram Sí, foi sí. acabar com o UNASUR. Mas, por supuesto, o UNASUR era um tipo de integração não convencional, Claro. diferente, que não ia com o tema econômico como central, mas havia um tema de infraestrutura importante, que Sim. se relaciona com a economia, mas havia todos outros temas de compartilhar aqui na região, tema da segurança, da medicina, atendimento à população, da participação popular, depois da infraestrutura em nossa região, mas não entramos em debate de tarifa aduaneira. Sí, aranceles. Aranceles aduaneiros. Não entramos aí. Agora, o que nos demonstra também o que vivemos hoje? Que por mais que o mundo tenha uma concentração de riqueza perversa, 1%, Sim. com mais plata que 99%, hoje o capitalismo se organiza em las cadenas globais de suministro, cadenas globais de produção. Há o tema do trabalho do futuro, o futuro do trabalho, com as tecnologias que cada dia avança mais. O que não podemos olvidar é a gente. Mira que hasta alguns dias atrás, Chile era vendido como un modelo para las Américas. Permitime, Rafael, hacer una breve pausa, porque Claro. a la vuelta de la misma te propongo hablar, por supuesto, de Chile. También vamos a hablar de los empleos del futuro de nuestros empleos. Ya venimos, estamos aquí en Encuentro Central, una breve pausa.